Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre o que fazer antes de comprar uma nova máquina em relação ao ruído que essa máquina pode gerar. Mas eu não vou tirar essa informação da minha cabeça não, tá? Eu estava procurando aqui algumas NBRs e achei uma NBR nova, é desse ano. A NBR ISO 11690-1, acústica prática, recomendada para o projeto de ambiente de trabalho de baixo ruído, contendo maquinário. Parte 1, estratégia de controle de ruído. Então, um nome grandão, né? Então, o que essa norma fala que a gente tem que fazer na hora que a gente for comprar uma máquina para não ter tanto ruído assim, para ter uma estratégia, né? Então, perguntas que convém que o potencial comprador considere. Você vai comprar alguma coisa, o que você tem que considerar? Primeira pergunta. Há informações disponíveis sobre a emissão de ruído dessa família de máquinas e sobre o nível de emissão de ruído mais baixo alcançado? Então, tu vai comprar um determinado equipamento. Tem a informação de quanto essa máquina emite de ruído? Essa máquina emite em torno de 90 dBA. E o mínimo que ela emite, sei lá, 86 dBA. Então, primeira informação que você vai procurar, né? Você entra lá na internet, verifica, antes de chegar até falar com o fornecedor. Mas você já corre atrás dessa informação. E também é algo que o pessoal de compras tem que ter uma orientação. Segunda pergunta. Foi incluída no pedido de compra ao potencial fornecedor alguma solicitação de informação específica ou garantia de emissão de ruído e esta solicitação foi formulada de forma adequada? Então tá, aí tu já está falando com o fornecedor, né? Chegou, ó, fornecedor, quanto é de ruído emite aí? E tu pode fazer uma documentação formalizando esse valor aí. Então, para ficar tudo bonitinho, tu vai pelo jurídico da empresa, pergunta de que forma a gente vai fazer essa solicitação. E aí, o cara, quando mandar, ele não pode mandar aleatoriamente, tá? Vai ficar tudo amarrado. Próxima pergunta. Qual será o impacto do ruído da nova máquina no local de trabalho onde irá operar? Isso aqui é mais difícil, né? Mas ele diz, olha, você tem que considerar um monte de coisa aqui. E aí ele apresenta um conceito que eu geralmente escuto emissão de ruído, né? Então, a máquina está emitindo tanto de ruído. Mas ele apresenta o conceito de emissão de ruído. Então, eu vou ler esse conceito aqui, porque vai precisar para algumas perguntas que ele vai fazer aqui. Então, bora lá. Emissão de ruído em um posto de trabalho. Todos os ruídos que atingem um posto de trabalho, com ou sem a presença do trabalhador, em um determinado período de tempo, na situação real. Por exemplo, ruído emitido pela máquina, ruído de outras fontes sonoras e ruído refletido pelo teto, parede e quaisquer obstáculos presentes. Então, essa emissão de ruído, eu tenho um posto de trabalho aqui, tudo que chega de ruído nesse posto de trabalho é a emissão de ruído. Então, emissão, essa máquina aqui gera uma determinada emissão de ruído. E tudo que chega em um determinado posto de trabalho seria a emissão de ruído. Então, bora lá. O que eu tenho que responder, então, para responder essa pergunta? Qual será o impacto do ruído da nova máquina no local de trabalho onde irá operar? Então, ele fala que você tem que pensar o seguinte. Estude as informações de emissão de ruído disponível, ou seja, quanto vai chegar de ruído naquele posto de trabalho, onde a máquina irá operar, ou caso ainda não exista, para outro local de trabalho com atividade industrial semelhante. Então, a gente pode tentar fazer por similaridade. Sabe que não é 100%, mas aqui é uma aproximação, é um estudo prévio. Estude as informações de emissão de ruído de máquinas semelhantes que possam estar disponíveis na tua empresa. Então, eu tenho uma máquina lá que gera tanto de ruído, eu posso tentar desligar as demais, um fim de semana, alguma coisa assim, ligar só aquela máquina que é similar que eu vou comprar e ver quanto de ruído ela está sendo emitido. É uma forma. Examinar o programa de redução de ruído de longo prazo da empresa, se houver. Pode ser que a tua empresa estabeleceu lá como política, olha, dentro de 5 anos nós vamos reduzir em 3 dB o ruído da produção. 3 dB é coisa pra caramba. Né? Então, será que se eu colocar essa nova máquina e a gente chegar lá, olha, ela está emitindo mais ruído do que deveria, vai fazer parte dessa política? Talvez não, né? Quais informações a gente deve solicitar dos potenciais fornecedores? Então, as informações básicas a serem solicitadas são as seguintes. Primeiro, nível de potência sonora, tá? Nível de pressão sonora, referência ao código de ensaio de ruído normalizado usado, ou seja, na hora que ele está dizendo a potência e a pressão sonora, ele deve ter utilizado um código lá, tem uma norma que estabeleceu isso. Ou
Se não houver tal código para a máquina em questão, uma descrição completa do método de medição de emissão de ruído, a posição do pós-trabalho, as condições de montagem e operação e o ciclo de trabalho da máquina que foi usada. Então, caso ele não tenha utilizado uma norma específica, como é que ele fez, para saber esse valor aí de ruído? Recomenda solicitar o nível de pressão sonora de emissão dos pós-trabalho em banda de frequência. Você lembra dessa parte? Acho que eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso. Quando tem um determinado ruído, ele tem várias frequências ali dentro, tá? É tudo misturado. Então ele tem lá, por exemplo, 125 Hz, ele tá com uma determinada intensidade ali. Aí 250, outra intensidade. Então é interessante a gente saber quais são as faixas de frequência, quanto de ruído em cada faixa de frequência. Porque aí eu posso ter uma proteção mais específica, protetor auricular, revestimento acústico, específico para aquele problema lá, para aquele ruído que está sendo gerado. O nível de potência sonora em banda de frequência, a informação sobre a diretividade da emissão sonora, se pertinente. O que é essa diretividade? São índices de direcionalidade. Imagina que eu tenho aqui uma caixa, tá? Uma caixa de som, tá? Então, como se fosse a máquina, tem a caixa de som. Na hora que ela gera o ruído, será que ela gera o ruído assim? 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 Como é que ela vai? Qual a direcionalidade que ela dá? Tá? Se for um projeto acústico mais detalhado, essa informação é interessante. Se o código inicial de ruído oferecer alternativas relacionadas a condições de aumento, montagem e operação, ciclo de trabalho, posições de pós-trabalho, método de medição de ruído, ou se não houver a tal metodologia, os códigos iniciais de ruído, convém que a declaração de emissão de ruído forneça todas as informações necessárias para tornar a declaração de ruído clara. Então, se ele está dizendo que gera tanto, ele precisa me dizer de que forma ele chegou nesse valor. Qual foi a metodologia, tudo bonitinho. Tá? Significado e uso de valores de emissão de ruído. Então, ele está dizendo para você que gera tanto de ruído. Tá? O que significa isso? Agora ver o que a norma fala. Não existe uma relação única e simples entre os valores de emissão de ruído de uma máquina e os valores de emissão de ruído que serão encontrados quando a máquina estiver finalmente em operação no local de trabalho. Então, ele pode dizer que essa máquina emite tanto de ruído, 90 dBA. Significa que essa máquina que vai receber a emissão dela, ou seja, tudo de ruído que ela recebe vai ser 90 dBA? Não necessariamente. Por quê? As informações de emissão de ruído não se destinam a fornecer informações diretamente utilizáveis para avaliar os níveis de emissão de ruído. Geralmente, os níveis de pressão sonora de emissão de ruído, ou seja, no pós-trabalho de uma máquina, são mais elevados dos que os de trabalho fornecidos na declaração de emissão de ruído. Já vou comentar. Devido à reflexão do som pelas paredes, contribuição de outras fontes sonoras e condições de operação diferentes daquela para as quais a declaração de ruído é fornecida. Então, na hora que ele diz, olha, essa máquina gera 90 dBA, não significa que o teu trabalhador vai receber 90. Geralmente ele recebe mais. Porque além dessa máquina, que vai ser colocada lá, vai refletir pela parede, tem a reverberação toda, tem outras máquinas existentes, tem outra situação que não necessariamente foi aquela lá que foi feito o teste. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, para que eu preciso dessa emissão se não é um valor preciso? Aí ele fala o seguinte, primeiro, serve para quê? Para a seleção da máquina com a menor emissão de ruído. Então, se eu vou comprar duas máquinas, uma gera 90, a outra gera, sei lá, 89, essa aqui gera menos. Tá? Eu sei que não é o valor exato na prática, lá quando eu colocar na empresa, mas eu sei que aquela máquina gera menos ruído que a outra. Então, uma informação importante. O que mais? Avaliação do estado de tecnologia de redução de ruído. Permitir um diálogo técnico entre comprador e fornecedor. Previsão de níveis prováveis de emissão de ruído no local de trabalho, onde a máquina e outras irão operar. Tem uma referência, tá? Não um valor exato, mas é uma referência. A avaliação da conformidade pelo comprador com os níveis de emissão de ruído especificados ou garantidos. Então, ele está dando lá uma informação, tá? Então, aquilo ali, ele vai ter que garantir de alguma forma. A partir dos níveis de emissão de ruídos previstos, ou seja, aquilo que o pós-trabalho recebe, é possível estimar se as metas de emissão de ruído foram alcançadas. Se a previsão mostrar que esses níveis estabelecidos podem ser excedidos, convém que o potencial comprador discuta com o potencial fornecedor as medidas técnicas de redução de ruído que podem ser executadas na máquina. Então, se a gente está vendo que com base na informação que eu tenho de quanto aquela máquina emite de ruído,
que eu tenho mais ou menos quanto hoje o trabalhador recebe. Pô, vai ficar muito elevado. Bora tentar ver aqui outras alternativas. A gente pode conversar isso tecnicamente com esse fornecedor. Tá? Ele quer vender, né? Requisitos para níveis de emissão de ruído. Além dos valores de emissão de ruído declarados, um potencial comprador pode pedir a um fornecedor que garanta que um determinado nível de emissão de ruído não possa ser cedido. Olha, eu quero que essa máquina aqui receba no máximo isso, em posições especificadas em um determinado local de trabalho e para a condição de operação da máquina especificada quando a máquina estiver em operação. Então, eu tenho um determinado posto de trabalho, eu tenho aquele ambiente, fornecedor, venha cá, eu quero comprar tal máquina, só que eu só compro de você essa máquina que custa, sei lá, 500 mil reais, se tu garantir que aqui vai receber no máximo tanto. Aí ele vai fazer um estudo técnico, vai dizer as alternativas. Na prática, isso implica uma estreita colaboração e um diálogo técnico entre as várias partes envolvidas, internas e externas à empresa, porque o impacto do ruído de uma nova máquina depende, em grande parte, da situação inicial do ruído do trabalho em questão. Tá? Então percebe que essa norma ela deixa o negócio um pouquinho mais técnico, né? Não é assim, vamos comprar a máquina e dane-se. A gente pode ter uma conversa, a gente pode pegar algumas informações para não ter um impacto tão grande lá na frente. E como eu estou falando de ruído, eu vou indicar o livro, que você sabe que eu sempre indico o livro, esse aqui, ó. Acústica aplicada ao controle de ruído, é do Silvio Bistafa, editora Edgar Brush. Esse livro aqui é um livro um pouquinho mais técnico, esse aqui é a primeira edição, então eu acho que está na segunda ou na terceira edição, então dá uma buscada aí quando for comprar. Mas é um livro muito bacana sobre essa parte de acústica e tem a parte básica lá de ruído também. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.